Começando agora no Facebook também. É... Opa! Ouvintes, como também a todos os internautas que estão nos acompanhando neste momento do programa Falando de Esportes. É isso mesmo, Vidal. A gente vai começar o programa aqui, passar todas as informações do mundo esportivo para você. A gente lembra que o programa Falando de Esportes tem como apoiadores o Café de Itaúna, Alimentos do Lar, Arena FM6, Quiosque da Nildete, do Milho Verde, Farmácia Apotec. Tá aí os nossos parceiros, meus amigos. Mas hoje é dia de falar de futebol, Vidalão. Acompanhou? Com certeza absoluta da Série B, como também da Série A do Campeonato Brasileiro, ou Intermunicipal, enfim, notícias sobre a Associação Esportiva Jequié, tivemos futebol society, futebol nos bairros, enfim, acompanhando todos os eventos esportivos, não só no Brasil, como também no estado da Bahia e local e mundialmente, né? E novidade aí para vocês, torcedores do Tricolor da Laranjeiras, do Fluminense do Rio de Janeiro. Novidade boa? Não sei se, rapaz, eu acho que para a maior parte dos torcedores do Fluminense, sim, né? Para outros que, e principalmente a mídia que adora o trabalho do Fernando Diniz, ficaram um pouco tristes, né? Porque acho que o futebol tem que ser só ofensivo, não tem que cuidar da parte defensiva e jogar bonito. Com critérios que nós respeitamos, mas temos nossa visão, nossa maneira de encarar o futebol, principalmente o futebol tão competitivo como existe hoje. Hoje o futebol é de alto rendimento, é muitos milhões de dólares, é muito euros, milhões de euros, enfim, muito dinheiro, muitas vezes jogado fora, sem necessidade nenhuma, onde poderia ser investido em outras coisas mais importantes, principalmente como a saúde e o cientista que descobre a cura de muitas doenças que existem no mundo. Os cientistas, enquanto ganham umas migalhas, algum jogador de futebol, alguém dentro de futebol, ganha milhões. Ganha milhões, existe essa distorção. Né? Na minha opinião. Existe essa distinção, mas você estava falando do Fluminense, o Fernando Diniz foi demitido hoje de manhã, não é isso, Vidal? Já existia expectativa ontem, depois da derrota para o CSA, jogando dentro de casa, o Fluminense perdeu por 1-0. É bem verdade que o Fluminense dominou a partida, teve alguns pênaltis não marcados, mas a campanha do Flu na Série A deixa muito a desejar, né? Na zona de rebaixamento, né, Valdemir Vidal? Com certeza. Você, quando contrata o técnico, você contrata a filosofia de trabalho. Então, todos que contrataram o Diniz, que veio do Audax, esteve também no Atlético Paranaense e outras equipes, ele tem uma filosofia, uma metodologia de trabalhar, que é um técnico que valoriza muito a posse de bola. Ter a posse de bola o maior tempo possível para que as jogadas sejam trabalhadas com qualidade. E é evidente que no futebol competitivo, como é o futebol brasileiro, uma exigência de todos os brasileiros, dos torcedores do Fluminense em destaque, porque ele estava comandando o Fluminense, é de que o time não vem fazendo uma boa campanha, apesar de estar classificado bem na Sul-Americana, vai enfrentar o Corinthians agora na próxima quinta-feira, e pegou não de surpresa. Inclusive, ele vai conceder uma entrevista coletiva logo mais à tarde, às 16 horas, mas os números daqui do nosso Fernando Diniz, no comando do Fluminense, 44 jogos, ele comandou 18 vitórias, 18 vitórias, 11 empates e perdeu 15 partidas. No total, o time marcou 71 gols e sofreu 48, 49,2% de aproveitamento. Ele deixa o Fluminense na 18º lugar. Isso foi justamente o que o torcedor do dirigente não queria, que o Fluminense fosse para a 18ª posição. E quem vai comandar é que vocês, torcedores do Fluminense do Rio de Janeiro, conhecem muito bem, que é o Marcão, né? Um volante forte, firme, que estava como auxiliar técnico, que vai interinamente
comandar o Fluminense, pelo menos em 1 ou 2 jogos, para dar sequência ao Campeonato Brasileiro, buscando, primeiro, conquistar a Sul-Americana, posteriormente, sair da zona do rebaixamento e não correr o risco de voltar para uma Série B. É verdade, muito bem observado aí pelo Valdemir Vidal. O Marcão, fazia tempo que eu não via falar dele, viu? Tava sumido o Marcão, nem sabia que ele estava aí no Fluminense de volta, mas boa sorte para ele, interinamente aí comandando. Eu só espero que ele vinha sendo auxiliar técnico, porque os times agora, para vocês que estão nos ouvindo pela JR Rádio Web, como também vocês estão nos assistindo no Facebook, posteriormente também no YouTube, é que eles colocam um auxiliar técnico, que o técnico manda, vem, eu quero trabalhar, eu quero meu auxiliar técnico. E o clube tem um auxiliar técnico permanente. Isso. É justamente para cobrir, porque muitas vezes é demitido o técnico e ele leva junto o seu auxiliar técnico. Seu auxiliar. Porque ele vinha seguindo a metodologia do técnico anterior. Então, como é que você vai deixar um auxiliar técnico que seguia a metodologia, a forma de trabalhar do anterior que foi demitido? Então, não comunga muito bem, por isso ele é o auxiliar técnico fixo do Fluminense, funcionário efetivo do Fluminense, por isso ele vai comandar a equipe até chegar a chegada do novo técnico. É verdade, tem até uns auxiliares que já são a cara dos técnicos, né? Como, por exemplo, o Cuca tem o Cuquinha, que é seu filho. O Felipão tem o Queiroz, o Murtosa, né? Saiu o Murtosa. Um jovem agora. Botou um jovem. Técnico, porque a turma não gostava muito do Murtosa. O Tite tem um filho dele, mais outros lá com um auxiliar técnico, né? É verdade. Então, cada qual tem sua concepção, porque você quer trabalhar com quem você confia. Você não vai trabalhar com uma pessoa que lhe impõe que seja ali. Porque senão o cara vai passar o tapete e arrasteira em você. Porque tem uma visão, inclusive foi um debate na Fox, não me lembro, foi numa dessas emissoras de televisão, no Mesa Redonda, dizendo que tem auxiliar técnico, fica doido para o técnico cair para ele assumir. Então, quando o técnico leva o seu auxiliar técnico, ele tem toda a segurança que o auxiliar técnico vai acompanhar ele aonde ele for. Onde ele for. Aonde ele for, ele trabalha com aquela comissão técnica, com o auxiliar técnico, é igual o Vanderlei, né? Ele liberou alguns aí e hoje está trabalhando com os auxiliares técnicos que ele já está acostumado, que são, existe um pacto, existe uma amizade, existe um profissionalismo e a confiança, para que não seja derrubado futuramente no comando. Já tem outros que já vão para ser auxiliar técnico, já com o objetivo de serem técnicos principais. Dá uma rasteira. Já tem outros que ficam a vida toda, não me lembro quem foi um dos técnicos que falou, auxiliar técnico, não quero saber de ser técnico, o principal, você sempre minha vida toda com auxiliar técnico. Quer dizer, aí você já confia no cara que ele vai ser a vida toda auxiliar técnico. E muitos, às vezes, que saem como professor de educação física, preparador físico, e passam a ser técnicos, porque o salário é sempre maior do técnicos do futebol do que dos preparadores físicos, que nós sabemos que hoje a importância é fundamental a preparação física. Um time mal preparado fisicamente, para o técnico é o terror. Por isso que querem fazer a casadinha certa. Você é ex-jogador, você toma um curso para técnico, também para preparação física, para você ver se o preparador físico não está lesionando. Tanto é que eu vou passar rapidamente, Rony, para as pessoas, para seguir a pauta do programa, é que o Jorge de Jesus estava criando um choque com os preparadores físicos, porque ele estava dando uma carga técnica, tática, com os jogadores, que estava afetando a parte física. Precisou existir um consenso, uma harmonia para que diminuísse. Isso aconteceu aqui em Jequié, quando o técnico foi Carlos Rabelo, quando ele veio no ano de 2018, ele foi depois da demissão do Eduardo Barbosa, ele assumiu, e o preparador físico é o nosso amigo Caio César, né? Preparador físico, inclusive alguns treinamentos estava fora da programação, da preparação física. Quer dizer, no treinamento técnico e tático, estava dando ultrapassando a parte física, desgastando o jogador na parte física. E muitas vezes, dentro das 4 linhas, aí você queima o preparador físico sem saber o que está acontecendo. Por isso, a casadinha tem que ser importante. Do preparador físico, auxiliar técnico e do técnico.
E do técnico. Falou tudo, Vidal. Eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal do Facebook, que tá acompanhando a gente, o Robson Souza, Aguinaldo Souza, Renan Oliveira, Dourado Roberto, grande músico, Silvana Caldas, o Dourado tá falando presente, professores, e tá falando aí, ó. Nesse caso, trabalhar com quem? Com filho. Faz a brincadeira dele aí, que é verdade, né? Tem muito auxiliar que é filho aí do treinador. No caso de Tite, né? Tite, Cuca, Dorival Júnior também. Dorival Júnior tem um bocado que trabalha. Não fez nada demais. Se ele for competente e de confiança, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. O pai cai, o filho também cai junto. Mas no Vasco teve um caso engraçado, né? Que botaram, o Eurico colocou o filho dele para uma das funções lá. Eu lembro que na época foi bem contestada, né? O Euriquinho. O Renato Barbosa tá aqui, Edmundo Filho, Carlúcia Gomes, Márcio Duque. Você que tá chegando aí, pode falar se o som tá chegando ok para você, se tá tudo bem. Não esqueça de curtir e de compartilhar, meus amigos. A gente sempre lembra que o Falando de Esportes é um programa que é apoiado pelo Café de Itaúna. Tá aqui o café na nossa frente, né, Vidalão? Tá aí bonitinho, um café gostoso demais. Alimentos do Lar, também um dos nossos apoiadores, Vidal. Se não for do Lar, é melhor não comprar. É melhor não comprar. A Arena SRC, que está tendo vários jogos, né? Campeonatos também por lá. Exatamente. O Salles não passou o resultado desse final de semana. Pelo menos eu não consegui verificar aqui o resultado, que teve uma rodada importantíssima, já chegando na reta final aí do campeonato da primeira Copa do Lar de Futsal, realizado na Arena SR6. Falou tudo, Vidalão. Também temos a quiosque da New 10 do Milho Verde. Encontrei Vidal esse final de semana por lá. Sempre tá ali comendo um churrasquinho grego, um milho verde. É gostoso demais. E também a farmácia Apotec, meus amigos. Esses são os nossos apoiadores. E agora eu vou mandar um abraço aqui para Carlúcia, que chegou. Edmundo, você já chega curtindo. E vamos falar um pouco da Série B, porque tivemos rodada, a 16ª rodada neste final de semana, com destaque aí para o Vitória, meus amigos. O Vitória saiu da zona de rebaixamento da Série B. Tinha gente que já considerava o Vitória rebaixado, mas não, a equipe que trocou de treinador recentemente, saiu o Osmar Lois, entrou o Amadeu, né? Ele que já trabalhava na equipe, já tinha dirigido as categorias de base, assumiu o Vitória. O Vitória conseguiu o seu primeiro tento jogando fora de casa, venceu a equipe do CRB neste final de semana, no estádio Rei Pelé, e deixou a zona. O Vitória agora tem 17 pontos na 16ª colocação, mas está empatado com o América Mineiro, com 17 pontos, que está na zona de rebaixamento. Então não tem sossego ainda. O Vitória precisa melhorar muito na competição para deixar para trás esse fantasma na zona de rebaixamento. E você, Vidal, como é que vê o Vitória aí, que nas últimas partidas foi até bem no campeonato? Dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Depois da Copa, está tendo um aproveitamento muito bom o Vitória, né? Só vinando meu aí, uma das equipes que estão fazendo. O Vitória venceu o CRB, um jogo difícil, né? O Vitória conseguiu vencer o CRB. E quem também pagou o pato por essa derrota foi o zagueiro Vitor Ramos, viu? Sim. Parece que detectaram mesmo numa festa antes do jogo, ou na véspera do jogo, e tiraram a foto e a direção afastou o jogador, vai multá-lo, e o negócio ficou nada bom pela falta de profissionalismo do zagueiro Vitor Ramos. Que já foi capitão do Vitória, né? Ele pediu dizendo que não estava mais motivado no Vitória e foi para lá para o CRB. Aí chegou no CRB e aprontou dessa maneira. Tem jogadores que quer ganhar o dinheiro no futebol, mas quer ser astro, ser estrela. Então ele tem que decidir, ou é jogador de futebol, ou é barqueiro, e vai ficar lá ficar na curtição, sendo modelo, uns que outros. Sendo profissional, o jogador tem que ser profissional no sentido total da palavra. É isso mesmo, Vidal. O Vitória está aí deixando a zona de rebaixamento, meus amigos. Pela Série B, tivemos também muitas partidas. O Vando Pereira está aqui entrando em contato com a gente. Aqui na 16ª rodada, tivemos Bragantino 4-0 no Operário. O Atlético Goianiense venceu o Oeste por 2-0. O Curitiba venceu o Brasil de Pelota por 2-0 jogando dentro de casa. O Figueirense perdeu para a Ponte Preta por 1-0. O Londrina empatou com o Criciúma no Estádio do Café dentro de casa. O Guarani perdeu para o Vila Nova por 2-0 no Estádio Brinco de Ouro. Tivemos a partida aí do São Bento contra o Paraná. O São Bento venceu por 2-1 o Paraná. E o Sport venceu por 3-0 o Botafogo de São Paulo. E também tivemos o América Mineiro 2-1
no Cuiabá. E o Vitória, que acabamos de falar, venceu por 1-0 o CRB. Primeira vez que o Vitória vence fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B. E também primeira vez que a equipe conquista aí 2 vitórias consecutivas, meus amigos. Então, existe esperança. Agora vamos virar a página, vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro, que tivemos algumas partidas aí. Não sei se você gostou dessa rodada, né, Vidal? Porque o Vasco, que papelão. Passando pelos outros, o Vasco por último. Para que eu comente o Vasco da Gama. Vai analisar friamente aí. Vai passando os outros jogos, eu vou analisando devagarinho e aí eu vou dar minha opinião a respeito da questão do Vasco da Gama na derrota, na goleada de 4-1. Foi esperada ou não? Boa pergunta. Vamos deixar para o torcedor aí responder. Não, mas eu estou dizendo que eu vou responder se foi esperada ou não a goleada do Vasco da Gama. Sim. Sofrida pelo Vasco. Então, começando aqui no sábado, meus amigos, tivemos aí a estreia do técnico no Fortaleza, né? O nosso querido... Como é o nome dele? Fugiu agora. Rogério Ceni. Não, o Rogério Ceni foi pro Cruzeiro. Zé Ricardo, que dirigiu o Flamengo, o Vasco, teve passagens aí pelas equipes carioca, estreou no Fortaleza, perdendo por 1-0 para o Internacional, o jogo no Castelão, né? O Fortaleza tá fazendo o campeonato que dá, tá na 14ª posição com 17 pontos. Aí o novo treinador estreando, Zé Ricardo gosta de desafios, né, Valdemir Vidal? Exatamente, ele já encontrou uma equipe já elaborada há muito tempo pelo técnico Rogério Ceni. É evidente que ele não tem nem tempo para dizer que vai colocar a equipe na cara do tipo que o torcedor quer. Ele gosta de desafios, é um técnico que gosta de aplicar um esquema tático bastante rígido, com 2 linhas baixas, marcando firme. Ele vai tentar mudar a forma do Fortaleza jogar. Lembrando que o Rogério Ceni saiu do Fortaleza não foi pelos resultados, estava dentro do parâmetro normal em termos de classificação, mas sim pela proposta que o Rogério Ceni recebeu do Cruzeiro, o sensibilizou. O projeto do Cruzeiro é muito mais audacioso e com o objetivo de conquistar títulos no cenário esportivo, não só nacional, mas também internacionalmente. Então, por isso, o Rogério Ceni hoje é o técnico da equipe do Cruzeiro e o Fortaleza perdeu o jogo por 1-0, não foi? Exatamente, 1-0. Por 1-0 para o São Paulo, não é isso? Não, para o Internacional. Desculpe, para o Internacional de Porto Alegre, que botou o time mesclado, mas conseguiu uma vitória. É normal, saída do técnico, assim, muitos acham que vem a motivação. Depende do técnico que saiu. Muitas vezes os jogadores se abatem com a saída do professor, do comandante que estava ali há muito tempo na equipe. Aquela amizade que o Rogério Ceni conseguiu justamente conciliar, muita amizade na equipe do Fortaleza. É isso mesmo, é isso mesmo. Também tivemos Corinthians 2-0 no Botafogo, Corinthians fazendo um belo campeonato pós-Copa América, está ali na 6ª posição com 27 pontos, enquanto o Botafogo está com 22 pontos. Seguindo, Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro na Arena da Baixada, 1-0 para o Furacão, que ganhou 3 posições e agora está com 22 pontos na 8ª colocação, enquanto o Galo segue na 4ª posição com 27 pontos. No sábado também tivemos Grêmio 1, Palmeiras 1 na Arena do Grêmio. O Grêmio que tenta fazer uma campanha de recuperação no segundo turno, ainda está longe das primeiras colocações, está apenas na 13ª posição com 18 pontos, enquanto o Palmeiras, que já foi líder, perdeu mais uma posição agora para o Flamengo, está na 3ª posição com 30 pontos. O Palmeiras deu uma caída assim boa, hein, Vidal? Não ganhou ainda no Brasileirão após a volta da Copa América. Tem explicação? E para piorar, pegou o Grêmio com um time misto, né? O time praticamente reserva, foi um jogo fora, seus domínios. O empate foi dentro da normalidade. E no sábado, quem acalmou o Filipão foi Renato Gaúcho, o técnico do Grêmio. Estava irritado com o VAR, que anulou, parece, o segundo gol da equipe do Palmeiras. Deixou o lance acontecer para depois marcar que foi impedimento. Criou uma confusão generalizada. E o Filipão estava muito nervoso. Aí o Renato, calma, Filipão, deixa isso para lá, é assim mesmo futebol. Você precisa ficar mais calmo, mais tranquilo nessa questão. É isso mesmo, é isso mesmo. O Dourado estava comentando aqui, me diga um jogador que não seja barqueiro. Tem muitos. Tem alguns. Principalmente tem alguns que hoje são evangélicos, que não bebem, não. Não bebem, não. Tem outros que nem mesmo sendo
mesmo que não sejam evangélicos, não bebe. Então, a maioria possa ser que esteja bebendo, mas hoje está muito dividido, viu? Viu, meu Rogério que falou? Hoje o Rogério está muito Roberto dividido. Dourado. Roberto Dourado está muito dividido, não está mais como era antes, não. Mas sempre existiu questão de bebedeira, outros questão de drogas. O maior exemplo desse aí, você pode ter o próprio Maradona. O Maradona que utilizava a droga, criou um problema todo, armaram para ele lá, que ele disse, nos Estados Unidos, e pegaram no exame de doping, foi a confusão toda, e outros são vítimas do sistema, né? Que infelizmente acontece isso. Você vê que nunca o Adriano, apesar que sempre criticaram o Adriano, nunca pegaram ele em exame antidoping, né? Você vê aí o Guerreiro foi pego pelo negócio de um chá lá, que tem uma substância e não sei o que, acaba pegando o jogador na boca da botija, como se diz, né? Mas ele deu a volta por cima, retornou, o Internacional acreditou nele, pagava os salários, ele treinando, fez sua volta por cima e está aí brilhando no Campeonato Brasileiro, defendendo as coisas do Inter de Porto Alegre. É isso mesmo. Seguindo aqui no Brasileirão, no Mineirão tivemos a estreia do técnico Rogério Ceni à frente do Cruzeiro, ele que substituiu o técnico Mano Menezes, e o Cruzeiro venceu o líder do campeonato por 2-0. Fred voltou a marcar após 16 partidas e Thiago Neves também marcou, que começou bem o Rogério Ceni, hein? Pegou o Cruzeiro na zona de rebaixamento e já chegou tirando a equipe da zona, né, Vidal? Com certeza, ele estava no Fortaleza fora da zona, né? Então ele não ia chegar cá do Cruzeiro, que ganhou um adversário difícil, que é o Santos. O Santos está liderando a competição. Então o Santos ontem perdeu a oportunidade de distanciar 5 pontos dos seus... o Flamengo e também da equipe do Palmeiras, que está bem atrás ali do Santos. O Rogério, com uma filosofia, ele disse que veio para o Cruzeiro com a filosofia, não digo que o Rogério fez mudanças radicais, já conhecia a equipe do Cruzeiro, já foi adversário do Cruzeiro, sabe basicamente como é que o Cruzeiro joga. Mas ele falou que o time do Cruzeiro vai ter que ser uma equipe rápida, eficiente nas finalizações e ofensiva. É essa a metodologia que ele vai buscar incrementar no Cruzeiro, diferente do seu antecessor. O Mano Menezes é um técnico mais conservador, ele preza muito pelo setor defensivo, tem uma metodologia, ele não muda aquela característica e sempre joga com resultado, o regulamento debaixo do braço. Sim. Se puder fazer um, vamos fazer um e não correr o risco de sofrer nenhum. É a metodologia dele, do Mano Menezes, e já de Rogério Ceni, ele está tentando implementar, criar uma metodologia nova na equipe do Cruzeiro, que espera-se o torcedor cruzeirense, principalmente, que seja com êxito a passagem do comando do Cruzeiro pelo técnico Rogério Ceni. Rogério Ceni, tá aí. Falando em Rogério Ceni, a gente fala de São Paulo, né? São Paulo venceu o Ceará no Morumbi neste final de semana, estreia de Daniel Alves, camisa 10 de São Paulo, e já chegou deixando o seu golzinho aí no Morumbi, que estava lotado, mais de 50 mil pessoas. São Paulo conseguiu embalar 4 vitórias consecutivas. Será que vai brigar pelo título? Como você viu essa estreia do Daniel Alves, capitão da seleção brasileira? Eu vi como Daniel Alves um jogador diferenciado e iluminado também, né? Na sua estreia, ele veio e fez o gol que deu a vitória ao São Paulo contra o Ceará, que não é fácil também ganhar do Ceará. É uma equipe que se fecha muito no setor defensivo, isso, marca muito bem e busca os contra-ataques. O São Paulo conseguiu um resultado, está bem na volta depois da Copa América, né? O São Paulo subiu realmente produção. Posteriormente, eu vou dizer quais as equipes aqui, depois que fizer todo o apanhado, né, do Campeonato Brasileiro. E aí eu vou passar para vocês como é que foi esse estigmatismo, como é que está sendo realmente a estatística do Campeonato Brasileiro, depois de analisar os outros jogos. Pronto. Vamos saber se essa informação é importante. Agora, seguindo, meus amigos, a gente falou logo no início do programa que o Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense, porque perdeu para o CSA jogando dentro de casa por 1-0. Aí o Fluminense segue na zona de rebaixamento, entrou na zona, né? Perdeu 2 posições, está agora com 12 pontos na 18ª posição, e o CSA, com essa vitória, segue com 11, agora está com 11 pontos na 19ª colocação, vice-lanterna da competição. Agora no domingo também tivemos Bahia 1, Goiás 1 na Arena Fonte Nova. O Bahia que ficou com um jogador a menos durante praticamente
toda a partida, já que o Moisés foi expulso com 5 minutos de jogo. Justamente, foi expulso justamente. Uhum. Não foi injustamente, não. Aquela entrada do jogador Moisés ocasionou esse prejuízo para o Bahia, porque foi um prejuízo. Não ganhar o Goiás jogando em seus domínios, o Bahia perdeu 2 pontos preciosos que vai fazer falta, poderá fazer falta. É evidente que vai fazer falta, vamos ser logo afirmativo, no futuro. E o Goiás, ainda além do mais, tomou um gol e foi difícil o Bahia conseguir o empate. E teve também aquele problema que o time treinou com o Gilberto, na expectativa de Gilberto jogar, no aquecimento do vestiário, no vestiário, ele sentiu a lesão e tirou. Mudou toda a característica, porque o Fernandão é um jogador alto, forte, não tem muita mobilidade e não tem velocidade. Já o Gilberto une as 3 coisas, que é importante no centroavante, tanto é que em 2 jogos ele fez 5 gols, o atacante Gilberto. Então numa fase muito boa, né? O resultado não foi bom para a equipe do Bahia, provando que o Goiás vai dar muito trabalho às equipes aí, e não foi fácil o Vasco ter vencido por 1-0 lá em Goiânia, no domingo retrasado, vencendo por 1-0 a equipe do Goiás, né? E essa é a sequência do Campeonato Brasileiro, são as equipes consideradas inferiores que estão dando a volta por cima. É verdade, o Goiás, que mudou de treinador recentemente, estava tomando muita goleada. O Bahia tinha tudo para vencer essa partida, né? Mas a expulsão de fato prejudicou. Mas a equipe foi corajosa para buscar o empate. E também no domingo tivemos Chapecoense e Avaí lá na Arena Condá. A Chape venceu por 1-0 e segue aí tentando sair da zona de rebaixamento. Chapecoense com 13 pontos na 17ª posição. E o Avaí agora lanterninha, né, do campeonato com apenas 6 pontos. Ainda não venceu nenhum jogo o Avaí. Joguinho feio. Esse foi. Esse e também o de 4 horas entre Fluminense e CSA. Foi. Uma equipe só buscou atacar o tempo todo para ganhar, que foi o Fluminense. E acabou perdendo. Acabou perdendo num contra-ataque muito bem elaborado, perdeu o jogo. Quer dizer, as pessoas olham o resultado. Eu que assisti o jogo todo, quem deveria, dentro do futebol, do que se determina, é a equipe do Fluminense. Só que o Fluminense não teve a competência, inclusive teve 2 pênaltis a seu favor que o árbitro não marcou, mas o CSA não tem nada a ver com isso. Jogou dentro das suas limitações e conseguiu, dentro das limitações, vencer a equipe do Fluminense, que ocasionou a demissão do seu técnico, o Fernando Diniz. É isso mesmo, Vidal. E a gente deixou por último, né, o jogo que aconteceu no sábado, no estádio Mané Garrincha. Teve o campo, né, o mando de campo foi vendido pelo Vasco da Gama, que preferiu não fazer no Rio de Janeiro. Jogou contra o Flamengo no Mané Garrincha, estádio lotado, inclusive com a maioria dos torcedores do Flamengo. O Vasco tinha um mando, mas acabou jogando fora de casa e com uma menor torcida e acabou sendo derrotado por 4-1 para o Flamengo. Como você vê aí, essa derrota do Vasco da Gama, Valdemir Vidal. Está gravado aí, tanto no Facebook como também no YouTube, que eu disse. Sim. Que o Flamengo era favorito para ganhar o Vasco da Gama. Aí sempre, inclusive, encontrei com o Wilson Novaes, foi sexta ou sábado, foi sexta-feira, quando ele disse, não, Vidal, o jogo pode ser diferente. Olha, clássico é clássico, mas no momento a equipe do Flamengo é superior ao Vasco da Gama e principalmente o Vasco da Gama, que tem um problema grave no seu setor, principalmente ofensivo. O Marrone não ia jogar, o jogador Rossi também não jogou, né? Thales Augusto, o Thales Magno não ia jogar. O Rossi, não vou nem contar, porque o Rossi estava machucado, veio machucado, fez uma cirurgia. Eu quis dizer que o poder ofensivo do Vasco estava mínimo possível. E não foi uma goleada maior em circunstância por causa do Thales Magno. Foi que chamou o jogo, que criou situações, que o Vasco teve a oportunidade. Diego Alves, no primeiro tempo, fez uma defesa milagrosamente. O Vasco criou outras situações. E o castigo do futebol, para quem não tem competência, é o quê? Quem tem competência chegar lá e fazer. E foi justamente o Bruno Henrique, aos 41 minutos, foi limpando a bola, quando o goleiro Fernando Miguel saiu para tentar diminuir o ângulo para o chute de Bruno Henrique, ele foi feliz e colocou lá no ângulo. Ali foi uma ducha fria. E outra Sim. coisa também, o técnico Vanderlei Luxemburgo colocou novamente o jogador, o meio-campista,
fugiu o nome da memória agora dele, do mesmo, que ele é muito lento. Ele estava sem jogar várias partidas, né? Lucas Mineiro, salvo engano. Estava sem jogar várias partidas e ele colocou na equipe. E o Cáceres, que no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, levou um passeio em todos os jogos que ele jogou contra o Bruno Henrique. E foi justamente ali que o Flamengo forçou a barra e conseguiu fazer tinha feito o primeiro gol, fez o segundo gol. Aí ele colocou o centroavante, né? O Thiago Reis. Que entrou na primeira bola, ocasionou o pênalti. Aí foi o Pikachu, desenhou o canto e o goleiro Diego Alves fez outra espetacular defesa, mas veio o escanteio que o próprio Pikachu cobrou e Leandro Castan, né? Leandro Castan fez de cabeça, que ali amenizou. Daqui a pouco o Vasco vai lá, toma o terceiro gol. Aí vem um pênalti a favor do Vasco. Aí Bruno César pega a bola, eu vou bater. Aí bate no meio do gol, o Diego Alves defende novamente. Além disso ali, ainda teve antes, quando estava 3-1, uma cabeçada do Castanho também, uma defesa sensacional do Diego Alves. Aí você veja, pelos números, o que foi que aconteceu. Quem foi um dos maiores destaques do jogo foi o Diego Alves, do Flamengo. Seguido, porque disseram que o gol foi de Bruno Henrique. 2 não. Bruno Henrique foi um que o árbitro colocou. 2 gols de Gabigol. E depois disso aí, meu amigo, aí é 3, 4 ou 5 para mim, estava dentro da normalidade, porque o Vasco não tinha mais o que fazer em termos ofensivos, porque quando achou as oportunidades, não fez. E o Flamengo tem uma equipe superior no Rio de Janeiro às outras equipes, as grandes equipes. Botafogo tem superior ao Botafogo, ao Vasco e também ao Fluminense. E dentro do futebol brasileiro também. O Flamengo tem um elenco hoje considerado de top para ganhar as competições que está disputando. É a realidade dentro do futebol. Os 2 times mais ricos do país, no momento, tem grandes jogadores, é Flamengo e Palmeiras. Sim. Aí vem os outros que vão buscando ainda a sua forma tática, a sua maneira de jogar, porque o Corinthians já tem sua maneira de jogar com o Fábio Carille. O Fábio Carille deu uma cara ao Corinthians, mesmo contestado, o Corinthians está aos poucos justamente fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, tendo as limitações. Se, meu caro, o Rony Braille me permite, e vocês também, com certeza, agradecer aqui o professor estatístico, matemático, professor Marcelo Monteiro. Nós temos a estatística até a 15ª rodada, faltando um jogo, né? Isso. Entre São Paulo e Atlético Paranaense. Vamos lá, aproveitamento do Bahia, pós-Copa América. O Bahia tem 33% de aproveitamento, 8 jogos, 1 vitória, 5 empates, 2 derrotas, marcou 7 gols e sofreu 6. O aproveitamento já mandaram aqui do Vitória, né? Pós-Copa América. O Vitória tem 54,2%, 8 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, marcou 9 gols e sofreu 7. Agradecer novamente aqui ao professor Marcelo Monteiro. Times que ainda não venceram fora de casa no Brasileiro. 9 times. Sim. Quer saber quem são? Avaí. Avaí não venceu nenhuma, né? Bahia e Cruzeiro. Não venceram fora dos seus domínios. Já na Série B, Guarani e Oeste. E aí, para colher de chá aqui, botou na Série C também, que não venceram fora de casa. O Atlético Acreano, o Globo, Luverdense e o São José. Brasileirão após a 15ª rodada. Sim. 149 jogos, 75 vitórias do Mandantes, 32 vitórias do Visitantes e 39 empates. Vamos agora a 349 gols marcados em 149 jogos. Média de 2,34% de gols por partida. 218 gols dos mandantes e 131 gols dos visitantes. Os mandantes estão descendo a cepa. Agora vamos à questão geral. Jogos que foram acima de 2,5 de gols. Nós vamos passar essa daqui, que a estatística vai para cá, para baixo. Agora vamos lá. Todos os placares, importante essa estatística, né? Diga, Vidal. Todos os placares até o momento, até a 15ª rodada, lembrando, faltando o jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense.
1-0, 33 vezes. 2-1, 28 vezes. 1-1 e 2-0, 18 vezes. 0-0, 17 vezes. 3-1, 9 vezes. 4-0 e 3-2, 6 vezes cada. 4-1, 4 vezes. O Vasco entrou nessa. Entrou. 3-0 e 2-2, 3 vezes cada. 6-1, 2 vezes. Quem foi que tomou 6-1 2 vezes? Goiás. 5-4, você se lembra? 5-4 foi Grêmio 3-3, e uma Fluminense. vez só. Fluminense e Grêmio, não foi? Melhores mandantes. Flamengo, 100% de aproveitamento jogando no Maracanã. 7 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Segundo mandante, jogando em seus domínios. Santos, 99,5% de aproveitamento, com 6 vitórias, um empate, nenhuma derrota, 14 gols marcados. Internacional, o terceiro, com aproveitamento com 6 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota dentro de casa. O Atlético Paranaense, 5 vitórias e uma derrota. O Atlético perdeu uma partida lá dentro. Palmeiras, 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Bahia é o 8º melhor mandante, com 70,8% de aproveitamento, com 5 vitórias, 2 empates e uma derrota, que foi a de ontem, com um saldo de gols de 6 gols. O pior mandante, vocês sabem quem é? O Avaí? É o Avaí, com 23,8% dos aproveitamentos, nenhuma vitória dentro de casa, 5 empates dentro de casa e 2 derrotas. Pior ataque do CSA, tinha 3, fez um contra o Fluminense, com 4 gols feitos. Pior defesa da Chapecoense, com 27 gols sofridos. Melhor ataque, o Flamengo, com 32 gols feitos. Melhor defesa do Corinthians, com 8 gols sofridos. Agora vamos ainda o percentual com mandantes. Palmeiras, Internacional, São Paulo, Flamengo e Santos, todos com 6 vitórias. Não perdeu dentro de casa. E ainda não venceram como visitantes Avaí, Bahia e Cruzeiro. Essa tá aí. Uma parte. Agradecer o professor Marcelo Monteiro, porque nós temos outros resultados, temos outras coisas para passar. Informações importantes, hein? Tem os artilheiros também. A gente lembra que o Gabigol tá liderando, né? Gabriel com 11. Mandou um artilheiro aqui mas a gente tem aqui Gabriel com 11 gols, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Everaldo tem 8 gols. Thiago Galhardo, ex-jogador do Vasco, tá no Ceará, tem 7 gols. Bruno Henrique foi convocado pelo Tite, agora tem 7 gols. Eduardo Sacha também com 7, Gilberto com 7, tá aí a briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Será que dá Gabigol mais uma vez? Ele achou aquele gol também, né? Que achou. Do Bruno Henrique tem. Agora tem outra coisa aqui, ó. Melhor campanha nos 5 últimos jogos. As pessoas gostam de saber isso aí, né? Nos últimos 5 jogos. O São Paulo, do nosso grande Rony Braille, com 13 pontos ganhos, 86,7%. Pior campanha nos 5 últimos jogos. Tem que ser ele, né? O Avaí, com 2 pontinhos. Time que não perderam nos últimos 5 jogos. São Paulo, 4 vitórias e um empate. Corinthians, 3 vitórias e 2 empates. Time que não venceu nos últimos 5 jogos, Palmeiras. Do Geis Dias, 4 empates e uma derrota. Grêmio, 4 empates e uma derrota. Olha, igualzinho ao Palmeiras. E o Avaí, 2 empates e 3 derrotas. Agradecer aqui o professor matemático estatístico, professor Marcelo Monteiro. Salles mandou aqui também uma do campeonato. Posteriormente, segue aí com você. Vamos lá, que estamos já chegando ao nosso tempo, mas a gente lembra. Vamos lá, gente. Vamos lá. Enquanto eu estou pegando aqui a carrapeta. Pronto, Vidalão, nossos patrocinadores está inclusive aqui passando na nossa tela, na televisão aqui, você pode ver as imagens. Começando pelo café de Itaúna, café de qualidade, está aqui na frente do nosso programa. Temos aqui uns cafés, alimentos do lar, como diz Vidal, né? Se não for do lar, melhor não comprar. É isso mesmo, a Arena SR6, a gente vai falar do Salles agora, né? Ele que também está lá comandando a Arena. Quiosque da Nildete do Milho Verde, ali na Praça Rui Barbosa, muita variedade de alimentação, de lanches. E também a Farmácia Apotec, está aqui nossos patrocinadores do programa Falando de Esportes.
Mas diga aí, Vidal, você disse que tem informações? Vamos lá. Tivemos pela primeira Copa do Lar de Futsal, realizada na Arena SR6, do nosso amigo Paulo César Salles, do Ronaldinho e do Paulinho. Tivemos no sábado Tigres Gás Importado, inclusive que ele teve aqui quatro titãs. Aliás, foi titãs que teve aqui na sexta-feira. Classificou-se nas penalidades máximas o Titãs, ó. Titãs fez o Zinga ficar triste, né? O Tigres Gás Importado foi eliminado. Então, classificado para semifinais, o Tigres Futebol Clube. E Segundona 3, Raja Casablanca 6. Eliminado, evidente, a Segundona. Quer dizer, times que vão seguir aí é o Titãs Futebol Clube e Raja Casablanca. Posteriormente, iremos passar as notícias, a próxima rodada da primeira Copa do Lar de Futsal, que é realizada na Arena SR6, do nosso amigo Paulo César Salles, do Ronaldinho e do Paulinho. Nós tivemos na Associação Atlética Banco do Brasil a 11ª Copa Eurocard de Futebol Society, nas duas categorias, aberta e na categoria Master. Na sexta-feira, nós tivemos 2 jogos. A equipe do Moreira Móveis goleou de 4-1 a equipe do Café Paquera. No segundo jogo, nós tivemos a equipe do FFJ vencendo de 3-2 o Alambique, que era a grande sensação da competição. Venceu a equipe FFJ, venceu o Alambique por 3-2. E ontem, nós tivemos no primeiro jogo a equipe da Servimax 2 e a Supermaster 1. Venceu, a Super venceu por 2-1. E no jogo de fundo, na categoria Master também, nós tivemos o 19º Batalhão 5-2 na equipe do Baba dos Amigos. Lembrando que a transmissão ao vivo para todos vocês foi feita pela TV Fiel do Gibão. Eu fui lá dar uma quebrada de galho narrando, e Tomás 5-2, uma goleada, inclusive, com 2 golaços. De bicicleta, teve um, gol, né? De fora da área, um belíssimo chutaço de Delmiro, e outro do atacante do 19º Batalhão, Givanildo, de bicicleta. Que beleza, hein? Bem disputado ali na Associação Atlética Banco do Brasil. Lembrando que nós tivemos também, já pelo Campeonato Intermunicipal, se Rony me permite, se ainda dá tempo. Permito, temos um tempinho. Que todo mundo quer saber sobre o Intermunicipal, que você sabe que é a grande sensação. Sim. Lembrando que o Vitória da Conquista, o time Esporte Clube CPP, que é o Vitória da Conquista, o nosso amigo Ederlândia Amorim, colocou o sub-20 mesclado ali com o jogador mais de 23, que para representar a seleção de Vitória da Conquista no Campeonato Intermunicipal. Então é muito importante destacar isso. É importante as divisões de base fazer essa parceria com a Liga, né, e disputar a competição. Então, por isso é importante. Vou passar pelos resultados rapidamente. Canudos 4, Paulo Afonso, jogos realizados ontem. Canudos 4, Paulo Afonso 1, Santa Luz 1, Tucano 0, Campo Formoso 2, Campo Grosso, Campo Formoso 2, Capim Grosso 0, Morro do Chapéu 1, Piritiba 1, Conceição do Coité 1, São Domingos 1, Valente 2, Retirolândia 3, Ipirá 0, Rui Barbosa 0, Serra Preta 2, Baixa Grande 0, Terra Nova 1, Camaçari 1, diz que teve problema nesse jogo aí, Santo Amaro 6, Salbara 0, Lauro de Freitas 1, Madre de Deus também 1, Feira de Santana 2, Santa Bárbara 1, Riachão do Jacuípe 2, Conceição do Jacuípe 1, Riachão do Jacuípe 2, Conceição do Jacuípe 2, Cachoeira 1, Conceição de Feira 1, 0, melhor dizendo, Governador Mangabeira 3, São Félix 3, Valença 0, Maragogipe 1, Nazaré 1,
o Bahia 0, Jaguaquara, hein? O clássico lá. Jaguaquara 1, Maracás também 1. Ibirapitanga 1, Ibirataia 0. Itapetinga, eu assisti esse jogo também. Itapetinga tomou 3-0, Poções tomou 3-0 de Itapetinga, viu? O mando de campo foi lá na cidade de Poções. Ibicaraí 3, Aurelino Leal 1, Uruçuca 2, Itajuípe 1, Pau Brasil 1, Itajuru da Colônia 0, Camacan 4, Santa Luz 1, Ilhéus 1, Belmonte 3, segunda derrota da equipe do Ilhéus, hein? São José da Vitória 0, Itapemirim 1, Porto Seguro 3, Prado 1, Eunápolis 1, Itamaraju 1, Guanambi 0, Vitória da Conquista 1, Araçás 0, Pojuca 1. Tá aí, Vidalão. Passamos o Intermunicipal. Vamos ver se tem alguma. Isso aqui, Lélio me passou. O jogo foi só nós, empatou em 0-0 lá no Campeonato do Mandacaru. Deixa eu pegar somente isso aqui, Rony. Esse último resultado. Vai falando aí dos nossos queridos anunciantes, enquanto eu consigo aqui pegar. Tá certo, Vidalão. Vamos lá, o Falando de Esporte já chegando ao final. A gente lembra aqui os nossos apoiadores: Café Gitaúna, Alimentos do Lar, Arena SR6, Quiosque da Nildete Milho Verde e Farmácia Apotec. Aqui nossos apoiadores do Falando de Esportes, de segunda a sexta-feira na rádio web GQR Repórter e também para a internet através do Facebook do GQR Repórter. Pois não, Vidal? Campeonato do Mandacaru, é nós 0, Titãs 0. Então, quem fez gol ontem no Mandacaru, né? E nós teremos no próximo jogo, no próximo domingo, um clássico lá no Mandacaru, né? A volta do Mandacaru, teremos Ibope e Mandacaru, imperdível esse grande jogão lá pelo campeonato do Mandacaru, que tem o Lélio e o Jai na frente do comando do futebol, né? O Vando Pereira está em viagem, né? Resolvendo os problemas, e amanhã, com fé em Deus, nós estaremos aqui a partir das 18 horas, das 17 horas, 5 horas da tarde, né? Isso. Estaremos aqui, o nosso convidado, volta a confirmar, será o radialista e diretor de futebol da Doce Mel, Marcelo Silva. Tá ok? É isso mesmo, confirmado amanhã Falando de Esporte, logo depois teremos o Sem Limites, mas por aqui a gente vai encerrando o programa hoje e você vai ficar com a nossa programação musical aí, feita pelo Jason Dias, música de qualidade, né, Vidal? E o Papo de Boleiro hoje tem? Teremos convidado? Papo de Boleiro hoje, a gente está confirmando com o Lucas lá do Matisse para a gente falar dos jogos estudantis, aqui que vai começar essa semana na nossa cidade, meus amigos. Então é isso, brigadão, Valdemir Vidal, vamos ficando por aqui. Agradecer a todos, nossos colaboradores, aos ouvintes da Rádio Web, como também aos internautas do Face e, posteriormente, estaremos no YouTube. É isso mesmo, valeu Vidal, valeu todo mundo de casa. Amanhã estamos aqui, não perca hoje nossa programação também, que está muito bacana. Um abraço a todos, até mais tarde.